Graça e paz, queridos! Vamos dar continuidade à nossa série acerca dos erros da doutrina pré-tribulacionista. Estamos fazendo algumas objeções de acordo com a palavra de Deus escrita. E essa é a quinta parte desta série. Na primeira parte, nós meditamos em 4 objeções. Aí na segunda parte mais uma, na terceira parte mais uma, na quarta parte mais uma. Já refutamos 7 conceitos errados dessa doutrina. E hoje é o 8º conceito e a parte número 5 dessa série. Então, hoje nós vamos meditar. Eu creio que esse é o erro mais clássico e mais conhecido dessa doutrina. De que quando Jesus voltar, inesperadamente ele vai arrebatar um e deixará outro. Tendo como base o texto de Mateus 24, versos 37 a 41. Vamos ler? E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e eles, os ímpios, não o perceberam. Lembra que nós meditamos acerca de Jesus vindo como ladrão inesperadamente? Para os ímpios, não para nós. Então aqui está a mesma coisa. Noé entrou na arca e eles não perceberam. Até que veio o dilúvio, agora preste atenção, e os levou a todos. Quem foi levado? Quem foram os levados? Os ímpios. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, Jesus continua, olha o contexto, não acabou aqui. Jesus continua, então, estando 2 no campo, um será levado e o outro deixado. Estando 2 moendo no moinho, uma será levada e a outra deixada. Então, queridos, quem é levado e quem é deixado? Segundo a doutrina pré-tribulacionista, quem é levado é a igreja e deixado os ímpios, deixados para trás. Mas nesse texto aqui é ao contrário. Levados são os ímpios e deixados os justos. Conseguiram compreender? Até que veio o dilúvio e os levou a todos os ímpios. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, ligação de contexto. Jesus continua explicando. Então, estando 2 no campo, um será tomado e o outro será deixado. O levado, ou o tomado, é o ímpio, e deixado os justos. Está claro aqui, queridos? Muito claro, né? Então, na verdade, esse contexto aqui, ele não fala do arrebatamento em si, no dia do arrebatamento em si. Esse contexto aqui, queridos, está falando acerca de julgamento. Julgamento do tribunal de Cristo, em que ele vai condenar os que tiverem com a marca da besta, andando em pecados, a parte da igreja infiel, que não se aprontou, não se preparou, entre aspas, as 5 virgens loucas, vai julgar eles lançando para a esquerda dele, para o fogo eterno, e os que forem aprovados, galardoados, os que perseveraram até o fim, juntamente com os que ressuscitaram, em Cristo Jesus ao longo de todas as eras, todos que ressuscitaram salvos, e mais os vivos que foram transformados, arrebatados, desceram, e Jesus estabeleceu ali o seu tribunal de Cristo na sua vinda. E os justos para a sua direita, para o reino dos 1000 anos nesta terra. Então o texto ele não fala em si de arrebatamento, ele fala após o arrebatamento. É o tribunal de Cristo. Em Daniel capítulo 12 está escrito que Jesus vai julgar a todos na sua vinda num espaço de 75 dias. Ele não vai julgar tudo no mesmo dia que ele voltar. Vai durar 75 dias. Daniel capítulo 12 fala que após a manifestação do anticristo até a volta de Jesus serão 1260 dias, 3 anos e meio, a metade da semana, da última semana de Daniel. Nós vamos meditar acerca das 70 semanas nos próximos áudios, nos próximos vídeos. E ele fala, vai chegar a 1290 e bem-aventurados os que chegaram a 1335 dias. Então é um espaço de 75 dias. Os ímpios serão condenados, julgados e condenados, os que estiverem com a marca da besta.
os que estiverem vivos na volta de Jesus, eles serão julgados e condenados para o lago de fogo, no espaço de 30 dias, e mais 45 dias, que é o julgamento do galardão dos justos, todos aqueles que morreram salvos e os que estiverem vivos na volta de Jesus. Amém? Então, esse texto, ele não fala, vou falar de novo, né? Ele não diz acerca do arrebatamento, que um será tomado e o outro será deixado. Não, não. Aqui o tomado, levado, são os ímpios para fora da terra. E os justos permanecerão na terra. Né? Porque Jesus vai arrebatar sua igreja, nós nos encontraremos com o Senhor nos ares, e ali nós retornaremos com o Senhor para reinarmos na terra por 1000 anos, cada um recebendo os seus respectivos galardões. Esse é o entendimento correto de Mateus 24, 37 a 41. Amém, queridos? Também vamos meditar ao longo dessa série escatológica sobre o milênio também. Então esse texto de Mateus 24, 37 a 41, ele fala acerca do julgamento do tribunal de Cristo. Um será tomado, levado da terra para o lago de fogo, e os outros, os justos, herdarão a terra, permanecerão na terra. É o que está escrito em Provérbios, capítulo 2, versos 21 e 22. Porque os retos, os justos, habitarão na terra, serão deixados na terra. E os íntegros permanecerão nela. Mas os ímpios serão o quê? Arrancados da terra, levados da terra. E os aleivosos serão dela exterminados. Então Jesus fez uma comparação com o dilúvio, em que, sem perceber, eles foram levados pelas águas. E os ímpios repovoaram a terra. Amém, queridos? Noé, sua mulher, seus 3 filhos e as suas 3 noras. Eles repovoaram a terra após o dilúvio. E nós, entre aspas, vamos repovoar a terra no reino milenar, em que nós governaremos com Cristo por 1000 anos. Aí sim, no reino dos 1000 anos, literais, é que vai acontecer as bodas do Cordeiro. E nós governaremos com Cristo nesta terra por 1000 anos. E após os 1000 anos, na eternidade definitiva com Ele. Amém, queridos? Então refutamos mais um erro da doutrina pré-tribulacionista. Então, elimina das suas mentes a ideia de que quando Jesus voltar, nesse texto de Mateus 24, 37 a 41, um será tomado secretamente e o outro será deixado aqui na terra para sofrer a ira do anticristo. Não, 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 não. Esse texto fala acerca do julgamento. Os ímpios serão arrancados da terra para o lago de fogo, e os justos permanecerão na terra restaurada para governarem por 1000 anos com o Senhor Jesus sobre as nações que restaram. Porque haverá também nações que não serão lançadas no lago de fogo para que a igreja governe sobre elas. Mas isso aí é um contexto para nós meditarmos futuramente, quando estivermos meditando mais acerca do reino milenar. Tá bom, queridos? Então, se tiverem alguma dúvida, pode perguntar, entendeu? Se vocês têm meu WhatsApp, pode perguntar pelo WhatsApp, e vamos aos poucos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, crescendo nesse entendimento escatológico que é muito importante para nós. Porque aqueles que conhecerem o Senhor Jesus resistirão com firmeza no tempo do fim. Amém, queridos? É muito importante conhecermos acerca dos tempos determinados que antecederão a volta de Jesus e também conhecer o que vai acontecer após a volta de Jesus. Se somos sacerdotes de Cristo Jesus, então nós temos que ser como sacerdote da antiga aliança, ensinar a palavra de Deus adequadamente e ensinar todo o conselho do Senhor. E o assunto escatológico é de suma importância. Se nós não damos a devida atenção, o devido valor no assunto escatológico, nós não somos considerados pela palavra de Deus de sábios e entendidos. Jesus, quando estava falando acerca do sermão escatológico em Mateus 24, ele falando lá, quem lê Daniel entenda.
Então, lá em Daniel diz, os sábios e os entendidos espiritualmente, eles vão vencer. Né? Quando o Apocalipse 13 relata acerca da marca da besta, o Espírito Santo fala lá, aqueles que entendem acerca da marca da besta, calcule o número. Aqueles que são sábios e entendidos. Então, meus irmãos, é ser sábio e entendido espiritualmente, conhecermos mais acerca dos assuntos escatológicos. Que possamos sair do raso, que possamos apreciar, degustar de um alimento sólido. Vamos abandonar o leite um pouquinho e vamos partir para o alimento sólido, porque já passou da hora de nós sermos adultos espiritualmente e compreendermos essas verdades que vão nos fortalecer, vão nos edificar e vão nos preparar para encararmos a última semana de Daniel, que está muito próximo de chegar, os últimos 7 anos que antecederão a volta de Jesus. Então, meus irmãos, conforme o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 14, se o som da trombeta der um som incerto, quem se preparará para a batalha? Então, precisamos ouvir claramente e corretamente o som da trombeta para que possamos nos preparar para a batalha. E não se deixe enganar. Jesus está muito, mas muito próximo de voltar. Se nós nos embriagarmos com os cuidados desta vida, nós não estaremos prontos e qualificados para vencer no tempo do fim. Se Jesus voltar na nossa geração e não estivermos prontos, não vamos vencer. Amém, queridos? Então é isso. Então, que possamos dar o devido valor a esse assunto. Amém? Até a próxima gravação. Que o Senhor nos abençoe.